Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a si e a todos os colegas. Cumprimento também de uma forma particular a Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Europeus. Eu começaria por assinalar a importância do momento que vivemos em termos de integração europeia. Na audição que fizemos ao deputado Paulo Rangel, ele falou mesmo num momento refundacional. E eu não posso estar mais de acordo. Eu acrescentaria talvez que estamos a viver o segundo momento de refundação do projeto europeu depois do Tratado de Maastricht, que acrescentou uma componente eminentemente política ao projeto europeu. Mas, de facto, no presente momento, uma emissão de dívida comum pela Comissão Europeia, com a escala que está proposta de 750 mil milhões de euros, é de facto um facto sem precedentes e podemos de facto classificá-lo como um momento extremamente marcante. Eu diria mesmo um momento histórico ao ponto de podermos falar num momento de refundação do projeto europeu. Acho que foi a revista Economist que fez uma analogia entre o que se está a passar neste momento ao nível europeu e o que se passou há 230 anos na Federação Americana, quando o novo governo dos Estados Unidos assumiu pela primeira vez a dívida de 13 Estados americanos. Mas para além de estarmos a viver um momento de refundação, eu acho que é muito grato constatarmos que sentimos liderança do projeto europeu, o que nem sempre foi o caso. Acho que a Comissão Europeia e a sua Presidente têm andado particularmente bem, depois de algumas hesitações iniciais. Acho que, de facto, podemos falar de uma efetiva liderança e acho que esta proposta da Comissão Europeia sobre o pacote global, QFP e Fundo de Recuperação é bem a prova disso. E, de facto, o pior que podia acontecer à União Europeia nesta presente conjuntura de crise sem precedentes era uma falta de liderança. Felizmente, temos liderança e isso é extremamente positivo. É certo que ainda há muita pedra por partir, quer ao nível do próximo Conselho Europeu, pelos vistos já marcado para os dias 17 e 18 de julho, onde a unanimidade não vai ser fácil. A senhora Secretária de Estado elencou as divergências, a lista de divergências que ainda existe. E, portanto, há que estar consciente das dificuldades que temos ainda que ultrapassar. E depois o processo de ratificação por todos os Parlamentos Nacionais, porque a diretiva que altera a diretiva sobre os recursos próprios, os novos recursos próprios, exigirá uma ratificação por parte de todos os Estados-membros. E, de facto, temos pouco tempo. Queremos que tudo isto entre em vigor a partir de janeiro do próximo ano e termos tudo isto ratificado pelos 27 Parlamentos Nacionais é de facto uma perspectiva algo, se calhar, demasiadamente otimista. O que me leva a colocar a questão, Sra. Secretária de Estado, de saber se não temos um plano B, se porventura um Estado-membro não ratificar, um Parlamento Nacional não ratificar, como é que ficamos? Temos um plano B para uma situação destas, porque, na minha opinião, é um pouco irrealista pensarmos que tudo irá correr da melhor forma até o final do ano e que teremos tudo isto ratificado sem problemas de maior. Já ouvi por exemplo, o professor Poiares Maduro falar numa cooperação reforçada. Numa das audições que fizemos aqui também à eurodeputada Margarida Marques, ela falou numa espécie de entrada em vigor provisória da diretiva sobre os recursos próprios e eu gostaria que a senhora Secretária de Estado comentasse esta eventualidade ou qualquer uma destas possibilidades. Depois,
e colocaria uma questão que tem a ver com a boa utilização dos recursos que, pelos vistos, vamos ter à nossa disposição. Recursos sem precedentes. Temos a perspectiva de, somando o QFP e o Fundo de Recuperação, termos qualquer coisa como 46 mil milhões, à volta disso, de euros, o que é, de facto, uma enorme quantidade de recursos sem precedentes na história da integração de Portugal na União Europeia. E isto vai implicar um desafio tremendo. Vamos ter que os utilizar bem. Sabemos como muitas vezes um excesso de recursos pode levar a algumas irregularidades que se cometam, enfim, mesmo a situações de corrupção. E era importante que o processo de escrutínio e de transparência sobre a aplicação dos recursos fosse melhorado. E a pergunta que deixo à Sra. Secretária de Estado é precisamente esta. O Governo já tem esta preocupação em mente, está a pensar numa forma de melhorar o escrutínio sobre os recursos que vão ser utilizados nos próximos anos, em função desta enorme quantidade de dinheiro de que vamos poder beneficiar. Peço que conclua, Sr. Deputado, por favor. Certo. Já concluo, apenas para perguntar à Sra. Secretária de Estado uma terceira e última questão, e agradeço desde já a sua tolerância, Sr. Presidente, que tem a ver com as regiões ultraperiféricas. Sei que a Sra. Secretária de Estado é uma amiga das regiões ultraperiféricas, tem-nas sempre no coração e na cabeça, e fez uma nota durante a sua intervenção de que é preciso ainda melhorar algo ao nível das regiões ultraperiféricas. Sei que também no âmbito do Fundo de Recuperação há uma verba adicional nova para as regiões ultraperiféricas. Gostaria que a Sra. Secretária de Estado pudesse desenvolver um pouco mais esta questão em torno das regiões ultraperiféricas. Muito obrigado, Sr. Presidente.